Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nesse sábado, nono dia do jejum, eu quero deixar esses spots aqui como nós combinamos, né? Nos dias que não tem as lives ao vivo, nós vamos deixar aqui alguma introdução para que você tenha uma referência para o seu dia. Hoje, o nono dia do jejum é liberação dos dons espirituais, ok? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 4 a 9. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês enriquecidos estarão em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes faltam nada, nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois, ele diz aqui, com isso quero dizer-lhes, versículo 12, que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu ainda sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Não. Foi Paulo que foi crucificado por amor de vocês? Não. Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não terem batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Amém? Aqui nós vemos claramente que o Senhor, através de Paulo, diz que existem dons que estão sendo derramados sobre nós, sobre os seus servos. Os dons espirituais são capacitações especiais de Deus para que haja edificação na sua obra. Dom de evangelizar, dom de profecia, dom de curas, dons de sinais de milagres. E esses dons são concedidos pelo Espírito Santo através de Jesus Cristo, que habita em nós. E somos tomados como testemunha dele e o seu poder aqui na terra. O próprio ministério de Jesus não começou sem que antes ele fosse revestido pelo poder e pelos dons espirituais. E é por isso que você precisa, nesta manhã, desse sábado, neste jejum, quando você estiver meditando, fazendo a sua meditação pessoal, você possa receber da parte do Senhor esta liberação sobre a tua vida. Buscar os dons de línguas estranhas, buscar o poder, da cura, dos sinais de milagres, ser uma pessoa que tem dons de profecia, buscar com intensidade. Você precisa desses dons para derramar, sobre a igreja, porque você será um instrumento de Deus. Acredite, creia nisso, em nome de Jesus. O que impede você receber esses dons espirituais? As coisas são os perigos do misticismo, fazer isso um ritual, uma coisa mística, através de subterfúgios e atalhos criados pelo homem, Vemos que a palavra de Deus foi criada por Deus, na eternidade do coração dele lá, e por isso esse dom espiritual está sempre e sempre foi do projeto de Deus para mim e para você. Então, o que impede muitas das vezes você ser uma pessoa abençoada, você que vai nos ouvir e ver em outro momento, é que muitas das vezes você busca alternativa como nova era, hipnose, bruxaria, gnomos, doentes, fadas, cristais, pedras, e acaba sendo uma pessoa cega, porque não consegue entender que só existe um verdadeiro caminho, que é Jesus. Então, existem duas atitudes comuns que impedem que você receba os dons. Primeiro, assimilar os costumes da terra, tudo isso que eu falei para você. Ao desenvolver-se na terra, você fecha as portas para receber o que é genuíno, que vem da manifestação de Deus, ok? Até por questões culturais do seu país. Infelizmente, cada país é repleto de crentices, simpatias e todo tipo de misticismo, os quais faz rechaçar, denunciando essas situações. Você tem que quebrar isso da sua vida em nome de Jesus. Uma outra coisa que impede é você não se abrir para o mover genuíno do Espírito Santo, por causa de tradições, por causa de costumes.
né? Ah, porque me ensinaram assim desde criança, porque a igreja que eu estava era assim, e esses costumes vai fazendo você ser uma pessoa religiosa e você não dá liberdade ao Espírito Santo de Deus para buscar estes dons. Receba estes dons na tua vida no dia de hoje. E como eu recebo estes dons? Quando eu tenho palavra de sabedoria, quando ela vem sobre a minha vida para trazer verdades espirituais, está lá em Coríntios capítulo 12, onde fala de todos os dons. Mateus capítulo 16, antes como você era, como Pedro era, como que era a sabedoria de Pedro. Depois em Atos capítulo 2, 41, como mudou a visão de Pedro depois de ter recebido o Espírito Santo de Deus. A segunda coisa é palavra de conhecimento. A revelação traz o conhecimento daquilo que está em oculto. Antes, João 1, 45 e 46. Veja lá o que acontecia com o povo de Israel. Depois que eles passaram pelo poder do Espírito Santo em Atos 5, 3. A fé, antes, Marcos 11, 21 e 22. Depois da ação do poder do dom sobrenatural, Atos 3, 6. Né? Eles começaram a enxergar o sobrenatural, vendo o sobrenatural se materializando. Né? Receberam dons de curar. Estou falando dos dons, do conhecimento, de sabedoria, da fé. O que era antes, a igreja antes de receber a ação do Espírito Santo, né? Lucas 18, 39, o dom de curar. E depois, Atos capítulo 9, versículo 34. A operação de milagres, antes, Mateus 8, 26. Depois, Atos 9, 40. O dom de profecia, palavras proféticas, antes, Atos 1, 26. Depois, Atos 13, 2. Depois que as pessoas recebiam o Espírito Santo, elas eram orientadas. Discernimento de espírito. Quando você discerne espírito antes, para você não ser confundido, antes de ter ação dos dons espirituais. Mateus 14, 26.